tempo e a fora de tempo, para aqueles que estão ouvindo e venham sair edificados. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o Evangelho de João, capítulo 20. Mateus, Marcos, Lucas e João. A partir do versículo 24. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24. Tem pressa não, tempo tá bom, me deram muito tempo aí. Até disse que ia bater o recorde do Daniel. Todos encontraram? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos ao Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles também estava lá. Estando as portas trancadas, veio, pôs-se Jesus no meio, e disse-lhe: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não me viram e creram. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, te rendemos graça, porque diz a tua palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então já somos agraciados por essa manhã, nessa escola bíblica. Já foi, ó Deus, aqui ofertado, louvado, e esse é o momento, Senhor, de pregar a tua palavra. Necessitamos, ó Deus, da direção do teu doce e bom Espírito, aplicando o que tu tens preparado para os nossos corações, para que possamos ser mais edificados. Oramos em nome de Jesus. Graças a Deus. Queremos aqui falar um pouco desse personagem chamado Tomé, um dos 12 apóstolos. E Tomé, ele vai aparecer tanto em Mateus capítulo 10, versículo 3, lá em Marcos 3, 18, lá em Lucas 6, 15, mas Tomé vai aparecer apenas como um dos apóstolos, ou entre os 6 primeiros ali. Esses evangelhos sinóticos não relatam quem era Tomé, família dele, só relata que após uma pescaria, ele seguiu esses discípulos e foi um apóstolo do Senhor Jesus. Mas o Evangelho de João, ele vai tratar um pouco sobre a vida do apóstolo Tomé. Vai chamar Tomé também de Dídimo. Somente o Evangelho de João vai chamar ele de Dídimo. E nós estávamos pesquisando o que quer dizer Dídimo. Depois nós podemos finalizar aplicando um pouco mais dessa palavra. Mas a palavra Dídimo, ela tem origem grega, provém do nome Dídimos, que significa literalmente gêmeo, ou nascido do mesmo parto, o mesmo que nascer 2 vezes em português. O nome equivale em significado a Tomé, de modo que tem destaque com esse nome um dos apóstolos de Jesus. Então, Dídimo, tanto em grego como hebraico, é gêmeos,
Alguns estudiosos pensam que ele teve um irmão gêmeo, ou que tinha outro irmão, mas literalmente quer dizer nascer duas vezes, Dídimo. Somente João vai citar esse nome, Tomé, o Dídimo. Então, lá no Evangelho de João, ele vai aparecer ali, no capítulo 11, quando a morte de Lázaro, e Tomé aparece, falando com o Senhor, que também queria partir juntamente ali. E lá no Evangelho, lá no capítulo 14, também de João, ele vai aparecer dizendo, lá, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quando Jesus começa a dizer que ia para o Pai, preparar moradas, e Tomé ali foi incrédulo. Ele diz assim no capítulo 14, vamos lá. No capítulo 14, versículo 4, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Aí Jesus responde, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Tomé com ele, mesmo assim ele não tinha certeza para onde iria o Senhor. E nessa passagem aqui no capítulo 20, Jesus já tinha ressuscitado, ele aparece ali no primeiro dia da semana, aparece a Maria Madalena, e alguns evangelhos vai dar mais detalhes sobre a aparição do Senhor. E no momento aqui, antes da aparição de Tomé, 8 dias antes, Jesus ele já ressurreto, em um corpo ressurreto, né? Porque já não era mais aquele corpo sem pecado, um corpo normal, mas um corpo ressurreto. Ele aparece aos discípulos, e diz a Bíblia que Tomé não estava presente quando Jesus apareceu. Ora, Tomé, lá no versículo 24, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. No versículo 25, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos ao Senhor, disseram para Tomé. E Tomé disse assim, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser as mãos do seu lado, de modo nenhum acreditarei. Tomé não estava presente na primeira aparição de Jesus, porque os discípulos estavam escondidos, fugindo do povo judeu, uma perseguição, já não era mais 12, era só 11, né? Porque Judas já tinha saído, e eles estavam nas cavernas, e o Senhor apareceu ali para os 11 discípulos, ou para os 10, porque Tomé não estava presente. E quando Tomé apareceu, os discípulos contaram com alegria, vimos ao Senhor. E Tomé disse, vocês estão ficando doido, eu vi Jesus morrer, eu vi Jesus ser crucificado, se eu não tocar na sua mão, não ver os cravos, e não puser a minha mão lá onde entrou aquela lança, de maneira alguma eu vou crer. Quem é Tomé? O que podemos aplicar para nós? Por que mudou de Tomé para Dídimo? Vamos aplicar para nós? Alguns dizem que Tomé é até uma palavra no meio natural. Isso aí só pode ser Tomé, incrédulo. Esse não é crente, esse é o incrédulo. Mas nós entendemos que Tomé, ele não era incrédulo, ele era sincero. Ele viu Jesus morrer. Assim como ele, como outros, abandonaram o Senhor. É tanto que na morte de Jesus, somente João ficou lá com Maria. É tanto que naquele apedrejamento da mulher adúltera, todos foram embora, só ficou Jesus e a mulher. Então Tomé fazia parte daquele grupo ali. E Jesus já tinha morrido, então para ele Jesus morreu, acabou. No Evangelho de João também vai dizer que após a morte de Jesus, Pedro ali pegou os discípulos e voltou à pescaria, porque já não cria mais que Jesus ia ressuscitar. Creram em Jesus só até a cruz. E aquelas palavras que o Senhor falava para eles,
Parece que ficava na mente, mas não desceu no coração e não atentaram para a profecia. E aí, eles estavam reunidos nesse domingo e Jesus apareceu aos discípulos, mas Tomé não estava presente. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que nós estamos em um culto e Deus tem falado através dos louvores, Deus tem falado através da palavra, Deus tem falado através da profecia, e o povo sai glorificando. E aí nós topamos um Tomé. Tu viu a palavra? Jesus falou comigo. Eu disse, o quê? Jesus está morto, rapaz. Esses crentes estão ficando doidos. É conhecer Jesus só até a cruz. A igreja que recebe Cristo e que crê no Senhor, nós estamos além da cruz. Nós cremos em um Jesus ressurreto, em um Jesus que fez o sacrifício, obedeceu o mandamento do Pai e foi para o Pai preparar moradas. Mas Tomé era sincero. Eu digo, vocês estão ficando doidos, rapaz. Eu vi Jesus morrer, ele está lá enterrado. Você já topou gente assim? Vamos à igreja. Senhor, eu tenho uma palavra para ti. Olha onde Deus falou comigo naquele versículo. Olha, eu tive um sonho. Olha, eu estava assim em transe e Deus, ele falou ao meu coração. E o homem vai dizer assim, esses crentes estão ficando doidos, dizendo que Deus fala, que Deus se revela. Assim foi Tomé. E quantos Tomés não tem na igreja batista, não tem no meio natural, não tem no meio religioso, que conhece Jesus só até a cruz. Mas Tomé, Deus em Cristo Jesus tinha uma particularidade com ele, porque Tomé lhe disse assim, eu só vou crer se eu tocar nas suas mãos, eu só vou crer se eu ver os cravos, eu só vou crer se eu meter a mão lá do lado e ver realmente. E aí, lá no versículo 26, diz, e passando 8 dias, quer dizer, era outro domingo, né? Outro culto de escola bíblica, outro culto de edificação, outro culto onde o Senhor fala, o Senhor se revela. No culto passado, onde Jesus se apresentou, Tomé faltou. E há muitos que têm deixado de ouvir a voz do Senhor. Há muitos nessa hora que têm deixado de crer no Senhor, porque não participa de escola bíblica, não participa de culto de doutrina, não participa de encontro de célula. É aquele crente que ele está dentro, mas está fora. É aquele crente que ele é incrédulo, ele quer ir mais além. E a gente que tem experiência com o Senhor, quando fala, vimos o Senhor, aí nós recebemos um banho de água gelada. Estão ficando doido. Assim era Tomé. Mas passando 8 dias, novamente uma escola bíblica, novamente um culto à noite, Tomé, que faltou o culto passado, estava presente. E diz assim, no versículo 26, passando 8 dias, estava outra vez ali reunidos, como nós estamos aqui, reunidos, e os seus discípulos, e quem? Tomé, estava lá com eles, estando as portas trancadas, porque estavam escondidos, fugindo. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E no versículo 26, antes que Tomé falasse, Jesus já foi direto a Tomé. Assim ele tem falado conosco. Assim aconteceu com Zaqueu, que ele procurava ver Jesus, mas antes de Zaqueu falar, o Senhor disse, desce Zaqueu. Ele disse, como é que ele me conhece? Como é que ele sabe meu nome? Então quando Jesus se pôs no meio, mesmo Tomé não estando presente no primeiro dia, Jesus como Deus, ele tem os atributos divinos. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe na necessidade do Araújo, da necessidade de cada irmão aqui presente, do que nós precisamos, do que nós sentimos, mas ele quer que nós pedimos, ele quer que nós nos achegamos, ele quer que nós confessamos. Por isso que no versículo 27, Jesus foi de encontro à necessidade de Tomé, e assim ele tem falado comigo, ele tem falado com você, e ele tem suprido as nossas necessidades.
E ele disse para Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega-te também a mim, Tomé, e põe do meu lado, e não sejas incrédulo, mas sê crente. Tomé, nos outros livros, Mateus, Marcos e Lucas, era conhecido só como Tomé, mas em João, ele vai ser chamado de Tomé, o Dídimo, nascer duas vezes. Não sejas incrédulo, mas seja um crente. E aí Tomé fez uma exclamação, uma glorificação. Ele não contendeu com o Senhor, ele não discutiu, mas ele disse uma palavra no versículo 29: Senhor meu e Deus meu. A necessidade de Tomé era de tocar, era de ver. Qual é a tua necessidade? Tem muitos que creem só numa pregação, tem muitos que creem só no louvor, outro só num testemunho, mas Tomé era aquele que necessitava sentir o corpo, tocar. E Deus, em Cristo Jesus, na sua particularidade, na sua singularidade, Ele deu essa experiência para Tomé, para que Tomé não fosse um perdido e fosse só um Tomé, mas fosse Tomé Dídimo. Tomé tinha que nascer duas vezes. Nascemos da carne e nascemos do Espírito. E daquele dia em diante Tomé foi chamado Dídimo, não mais Tomé o incrédulo, mas Tomé Dídimo. Assim tem que ser o Solimar Dídimo, tem que ser o irmão Nonato Dídimo. Eu não estou crendo só porque eu ouvi, eu estou crendo porque eu toquei na sua mão, eu vi os cravos, e o Senhor disse: tu está me vendo, Tomé, e tu creste. Bem-aventurados são os que não me viram e creram. Podemos dizer que somos bem-aventurados, somos felizes. Nós não vimos ao Senhor, isso foi há 2000 anos, mas por nós lermos a palavra e crer nesse Deus que fala, nós estamos aqui. A experiência de Tomé com Deus, com o mesmo Cristo, com o mesmo Espírito, é a experiência que nós também temos hoje. Enquanto nós não nascermos de novo, não ser dídimo, iremos ficar duvidando: será que Deus fala realmente? Será que Deus realmente opera? Muitos crentes na Bíblia tiveram seus declínios espirituais, como o próprio Elias, que entrou na caverna por causa de um grito de uma mulher que não era crente. Elias entrou na caverna. Podemos falar de João Batista, que estava preso e próximo a ser decolado a sua cabeça. João Batista disse assim: será mesmo esse Cristo? Ou haveremos de esperar outro? Duvidou. Então Tomé não é diferente. Eu não creio se eu não ver. Vocês estão ficando doidos. Se eu não tocar, porque eu vi ele morto. E após o Senhor se apresentar no meio dele, no domingo, o Senhor disse: Tomé, eu estou aqui, toque minha mão, toca do meu lado. Aí Tomé se derreteu todinho. Oh, Senhor meu e Deus meu. Então foi uma confissão, uma glorificação. Agora os meus olhos veem. Diz a tradição que Tomé foi um grande pastor, pregou para os índios, pregou em outras igrejas. Há um evangelho que ele não é da palavra, mas é um evangelho que ele não tem inspiração divina, evangelho de São Tomé, mas não tem nada a ver. Foi alguém que escreveu e colocou esse evangelho, mas diz a tradição que Tomé pregou a palavra e ficou conhecido como Tomé o Dídimo, aquele que nasceu duas vezes. Então que possamos nesta manhã aprender mais com esse apóstolo, que não diz quem é a mãe dele, quem é o pai dele, mas que ele apareceu, mas que foi um eleito, alguém que o Senhor chamou para ser um apóstolo, alguém que tinha dificuldade, alguém que disse que seguia o Senhor, alguém que disse que ele era sincero até a morte, mas ele precisou dessa experiência para mudar o nome de Tomé, para acrescentar Dídimo, aquele que nasce de novo. Assim tem que ser você, assim tem que ser eu, todo dia nascer de novo, para que essa obra não venha perecer em nossas vidas. Para isso, eu tenho que estar presente nos cultos, eu tenho que estar presente no encontro de células, eu tenho que estar presente
nos eventos da igreja, eu tenho que estar no corpo, porque no primeiro culto ele estava fora, e só sabe quando Deus fala, quando nós estamos presentes, não é na igreja batista, assembleia, na igreja maranata, mas quando estamos unidos num corpo só, e num só espírito, aí o Senhor se faz presente e diz: paz seja convosco. Que Deus nos abençoe, que Deus nos agracie, e que possamos perseverar, não ser só Solimar, não ser só Araújo, mas o Araújo Dídimo, o Solimar Dídimo, o Solimar crente. Agora os meus olhos veem e eu vou testificar desse Deus que está vivo, que Ele foi para o Pai preparar moradas, enviou o seu Espírito, e esse Espírito é que está nos preparando para aquele grande dia. Não seja só Tomé, não seja incrédulo, seja crente, e essa glorificação de Tomé, ela muito nos alegra. Senhor meu e Deus meu, uma exclamação, que era a necessidade de Tomé. Qual é a tua necessidade? Para que você possa crer mais no Senhor, para que você possa ir mais além. É a frequência nos cultos? Então frequente. É mais oração? Eu vou orar mais. É mais dedicação? Eu vou me dedicar mais. Para os crentes que viram Tomé, que viram logo, disse: olha, o Senhor apareceu para nós e falou conosco, vocês estão ficando doidos. Mas o Senhor tinha uma bênção para Tomé, como o Senhor tem uma bênção para nós. Todas as vezes que nós nos reunimos, todas as vezes que nós nos encontramos em célula, todas as vezes que nós nos encontramos com PIB na praça, agora PIB no bairro, toda vez que nós saímos, ali o Senhor se faz presente, porque é um corpo só, um só espírito, um só objetivo: ir para a eternidade, morar com o Senhor e vivermos eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra possa estar guardada em nossos corações e que possamos aplicá-las no nosso dia a dia e sermos chamados a partir de hoje de Dídimo. Nasci outra vez, porque eu ouvi uma palavra que ela falou comigo, e não sou mais incrédulo, agora eu sou um crente. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te rendemos graças, Senhor, por aquilo que o Senhor fez, está fazendo e há de fazer, pela palavra, Deus, que foi aqui anunciada, pregada, foi aqui falada aos nossos corações. Guarda, Senhor, e para que possamos continuar vivos nessa caminhada, e que possamos crer verdadeiramente na Tua palavra, não ser incrédulo, mas ser crente, nascer todo dia, não só da carne, mas nascer do Espírito, para que estejamos prontos, preparados para aquele grande dia, e sentimos essa paz que o Senhor nos dá. Nos concede um domingo abençoado, logo após aqui as aulas, também que seja um ensinamento para as nossas vidas, e continua com os irmãos que estão ali nos seus passeios, e que a Tua paz esteja com ele, que seja um retorno agradável, e que à noite mais uma vez Teu nome seja glorificado neste local. Nos despede em paz, já gratos pela bênção nessa manhã, oramos assim em nome de Jesus. Pois, te agradece as redes sociais e o corpo